Mas agora, vamos para a história do padre Orivaldo. Olha só, de cortador de cana nas lavouras da região, até tradutor do Papa Francisco no Vaticano. É isso mesmo. A história do padre Orivaldo, eu garanto que nem mesmo os fiéis que frequentam a igreja que ele lidera em Araçatuba conhecem. Para isso, nós fomos até o bairro rural de Engenheiro Taveira, onde o padre viveu a infância, para começar a contar essa história para vocês. A Vivi Santos e o Fernando Pessoa trazem os detalhes pra gente. Hoje vamos conhecer a história do padre Orivaldo. Quem o vê na igreja cheio de simpatia e carisma pode não imaginar. Mas a infância foi marcada com muitos desafios. De origem pobre, numa família de 6 irmãos, Orivaldo teve que interromper os estudos para ajudar o pai na roça, já que a mãe estava doente. Primeiramente, nós catávamos tomate, depois algodão, depois amendoim, depois quiabo, goiaba. Quantas vezes, né, mãe? Nós íamos nas roças de goiaba e assim por diante. Então, foi assim, uma infância muito sofrida. Dentre os trabalhos que realizou, o mais difícil foi o corte de cana-de-açúcar. Um menino de 13 anos que enfrentava o sol e o serviço puxado de um canavial. Para mim, o corte de cana foi assim, a minha entrada com o trabalho mais difícil e a promoção de um novo caminho que se abriu para mim, né? A cana, naqueles primeiros anos da usina, o terreno era muito fertilizado, então a cana ela crescia e tornava-se forte. Então era mais difícil cortar, ela era mais robusta, assim, ela era muito difícil. A igreja foi muito importante, pois foi por meio dela que a família teve as necessidades supridas. Mais que uma palavra amiga, os padres da época davam mantimentos para ajudar no sustento de casa. Na vida espiritual, na igreja, lançar as redes era a vida sacerdotal, era ser padre. Ele disse, veja, nós estamos tantos anos aqui na igreja, nunca tivemos um padre que tenha saído daqui da paróquia, não precisavam menos de um. E nós não vamos rezar, vamos dar as mãos, porque às vezes Deus pode estar chamando algum de nós. Não é Ele que deixou de chamar, somos nós que talvez não estamos querendo ouvir. Quando Ele falou aquilo entrou assim no meu coração, na minha alma, parece que Ele dizia para mim. Dona Maria, uma senhora cheia de alegria e fé, não queria que o filho abandonasse os estudos e sempre lhe deu forças para voltar para a escola e se dedicar a uma vida religiosa. Eu achava que meu filho não ia conseguir ser padre. Não porque por vontade dele, por falta de... A gente era uma vida muito sacrificada. A gente era muito pobre demais, não tinha condições de nada. Nós não tínhamos condições de ajudar ele em nada. Eu falei, como ele vai conseguir, meu Deus? Eu ficava admirada. Eu falei, ele vai se esforçar muito e não vai alcançar. E eu não acreditava. Eu falei, eu não acreditava não por vontade dele, falta de recurso financeiro. Eu queria tanto que meu filho fosse padre, porque eu acho a coisa mais linda quando o padre está com a batina branquinha, dessas bem branquinha, que põe a mão para cima e pede para Deus. Mas eu acho esse momento mais bonito da missa. E eu pedia isso. E eu falei, se ele quiser, eu vou fazer de tudo, mas ele vai seguir o que ele quer. Um menino humilde que trabalhou na roça para ajudar a família, cresceu um homem de bem, seguiu a vocação e se tornou o padre aqui da paróquia Bom Jesus da Lapa de Araçatuba. Eu, quando atravesso as portas dessa igreja, é como se eu voltasse ao meu primeiro amor. Aqui onde foi para mim a nascente de uma vida gerada no coração de Cristo e que Ele propôs a mim, sem mesmo antes saber. Então aqui nessa igreja eu aprendi os valores humanos e divinos juntos, né? O respeito às pessoas, o fazer sempre o bem,
as homilias e mensagens que o padre traduzia nos ajudava a compreender o quanto nós deveríamos ser o prolongamento dos braços de Cristo neste mundo. O menino pobre, que na fase adulta virou padre, foi mais além. Conseguiu trabalhar no Vaticano junto com o Papa. Eu fiquei então 8 anos em Roma. Lá eu fiz o mestrado e o doutorado. Eu fiz 2 mestrados em Direito Canônico e Missiologia e o doutorado em Direito Canônico, né? Fui surpreendido, melhor, com um chamado. Eles precisavam de alguém que fizesse a tradução do português para o Papa. O Papa passava a nós uma apostila, um conteúdo em italiano, deveria ser traduzido simultaneamente enquanto ele falava para o português de Portugal, do Brasil e dos países da África que falam português. E eles me convidaram porque eu era o mais antigo no colégio naquela época, eu tinha mais facilidade com a língua italiana. Foi o maior presente que eu recebi. Eu acho ele uma bênção. Como já disseram aqui na igreja, ele é um anjo que flutua. É uma bênção na nossa comunidade, na minha vida em especial e na vida da minha família também. Eu sou espírita há mais de 30 anos, sou médium, praticante, e toda quinta eu não deixo de vir, porque ele é um espírito maravilhoso, iluminado. Não termina aqui. Daqui a pouco vamos conhecer um pouco mais do passado e do presente do Padre Orivaldo. Ver como foi a vida escolar e o projeto social que ele participou. Tudo contribuiu para ele se tornar essa pessoa tão querida na comunidade. Pois é, eu acredito que nós podemos dizer que é uma história de determinação, é uma história de foco. O Padre Orivaldo recebeu esse chamado. E na época, obviamente não era padre, ele achava que talvez fosse distante demais ele conseguir seguir essa carreira e essa trajetória de vida como um sacerdote. A própria mãe do padre disse, a gente achou que não fosse conseguir, não pela falta de vontade ou de empenho do Orivaldo, mas porque nós éramos muito simples, muito humildes e talvez não tivéssemos a oportunidade de dar essa chance a ele. Mas recebeu o chamado, aí não há o que impeça, O Padre Orivaldo seguiu aí a vida sacerdotal e chegou até o Vaticano. Olha, ficou 8 anos em Roma e conseguiu trabalhar ao lado do Papa Francisco, fazendo a tradução das apostilas do italiano para o português que nós falamos aqui no nosso país, que é diferente do português de Portugal e do português falado nos países africanos. Essa história continua. Daqui a pouco a gente continua mostrando a trajetória de vida incrível que é um exemplo para todos nós, a história do Padre Orivaldo. E, gente, vamos voltar para a história do Padre Orivaldo. Olha ele aqui atrás, Realmente, o Padre Orivaldo tem uma trajetória de vida impressionante, não é? Mas é, de fato, a prova de que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos. E a gente vai conhecer pessoas que, de alguma forma, ajudaram o padre a chegar onde ele chegou. Amigas, a diretora e a professora da escola onde ele estudou, no bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba. Vamos ver. Nós vimos que o Padre Orivaldo teve uma infância pobre e difícil, mas nunca se desviou do caminho da fé. Chegou a trabalhar no Vaticano ao lado do Papa e tem orgulho de ser padre. Na igreja do bairro rural, chamado Taveira, onde passou a infância, ele guarda lembranças do tempo em que uma sementinha de valores positivos foi plantada no coração dele. Eu, assim, aprendi, vivi uma igreja da caridade. Uma igreja que ela olha para quem está fora dela, que socorre a necessidade daqueles que precisam, Uma igreja que acolhe o enfraquecido, que acolhe a pessoa carente, E então foi nessa escola, nessa manjedoura que eu me desenvolvi. E foi exatamente nesta igreja do bairro dele que o padre fez parte de um projeto social que o ajudou de várias formas. Ao chegar nessa igreja aqui do lado, no barracão, já estava tudo preparado. O primeiro era a refeição.
eles nos ofereciam um prato de sopa para que a gente pudesse ter a sustentação física, a alimentação, a nutrição. Em seguida, nós íamos rezar. Então ele pedia para que a gente entrasse na igreja, nós entrávamos e aqui nós éramos instruídos, né? Orávamos, nós rezávamos e em seguida retornava de novo a esse barracão improvisado para aprender a fazer as coisas. Eu, por exemplo, sou especialista em fazer, hoje as pessoas não têm tanto uso, mas naquela época eles tinham o porta-sachi, que era com umas linhas de fibras, linha de sisal, entrelaçada e que depois a gente apresentava num bazar esse trabalho, né? Dona Nilza e a filha Liamar se lembram com carinho do barracão onde funcionava o projeto que elas ajudavam sendo voluntárias. Você já imaginava que ele fosse se tornar padre? Não, a gente não imaginava, né? Mas era um menino bastante dedicado. Então ele estava sempre presente nos eventos aqui. E a vocação dele foi adiante, foi uma bênção. E tem mais visitas para a gente fazer. Que tal conhecermos o local onde ele teve contato com os primeiros estudos? Na escola onde estudou na infância, muitas recordações boas. Foi aqui que Padre Orivaldo aprendeu muito mais do que as matérias curriculares. Também foi moldado no caráter para se tornar um cidadão do bem. Dona Faustina foi diretora da escola nos anos 80. Ela fala dos desafios que enfrentou para trazer mais qualidade de vida aos estudantes. A maioria deles de baixa renda, assim como Orivaldo. Como não lembrar daquele menino branquinho, de rostinho bem claro, barriga grande porque tinha verme, sabe, amarelinho. Mas depois ele foi crescendo, ele foi ficando sadio, saudável. Hoje é essa pessoa maravilhosa que a gente tem. É um orgulho muito grande a gente olhar a carreira lá atrás e ver que essas pessoas que hoje a gente tem o prazer de trabalhar juntos, sabe? Passou pelas mãos da gente, passou por uma escola onde eu dirigi por 6 anos e foi muito bom. Já a Dona Cesarina foi a professora que alfabetizou Orivaldo e tem muito orgulho disso. Ele aprendia com muita facilidade, percebia que ele tinha um potencial incrível e depois ficamos sem nos ver. 30 anos sem ver o padre. E um dia lá na igreja, onde hoje ele ministra, né, que é na Bom Jesus da Lapa, ele chegou pertinho de mim e perguntou: "Você é Cesarina?" Falei: "Sim." Ele falou: "Eu sou o Orivaldo, fui seu aluno." E nos abraçamos e foi aquela emoção. Eu sinto assim que Deus me concedeu mais do que eu merecia. Mas ao mesmo tempo eu sinto que é um chamado, há uma missão, há uma obra que eu tenho que me colocar, dizer: "Eis-me aqui, Senhor", né? Eu assim nunca vivi uma experiência de tanta felicidade como eu estou agora. Eu me sinto feliz, vai chegando a hora da missa, me dá uma alegria tão grande ao encontrar a comunidade, ao partilhar o evangelho, aos trabalhos, a caridade, que é uma expressão do amor de Deus concretamente realizado pela igreja. Nós atendemos mais de 70 famílias com cestas básicas, atendimentos médicos. Então, uma experiência assim que é como se eu contribuísse um pouco do muito que por meio da igreja eu recebi. Maravilha! Olha, gente, eu conheço o Padre Orivaldo e admiro muito o trabalho de caridade que ele desenvolve com todos os fiéis da Igreja Bom Jesus da Lapa, em Araçatuba. Nós mesmos já mostramos aqui no Bem na Hora várias iniciativas, vários projetos dessa igreja. São muitas e muitas famílias que recebem amparo através da igreja. E agora que eu passei a conhecer mais a história desse homem de Deus, eu posso dizer que passo a admirar ainda mais o Senhor, Padre Orivaldo, tá? O senhor que, quando precisou, foi para a roça trabalhar pesado no corte de cana para ajudar a sua família e decidiu atender a um chamado divino para ser um homem que leva a palavra de Deus para muitas pessoas. Por isso, Ronan, prepare as palmas para o Padre Orivaldo. Muitas palmas. Que história bonita, Padre.
Mais uma vez nós mostramos aqui, mais uma vez nós nos emocionamos com essa